e eu vou falar sobre sustentação da cultura. É algo muito complementar ao que o Mijão falou, porque a criação da cultura e a sustentação da cultura são duas coisas que precisam andar juntas. Do momento que você pensa na cultura e como você vai implementar ela na organização, você já precisa estar pensando em formas, em jeitos de fazer com que ela se sustente. Então, vai ser sobre isso que eu vou falar agora. Então, a agenda vai ser essa. Primeiro, eu vou dar uma introdução. Depois, eu vou falar sobre os 3 pilares principais da sustentação da cultura. E depois, eu vou falar um pouco sobre a cultura e esse novo normal. Porque eu acho que, apesar de não ser algo que tem um estudo aprofundado sobre isso, a gente está vivendo. E seria interessante abordar esse aspecto também. Então, vamos lá. Então, para começar a apresentação, eu queria passar para vocês essa frase do John Mackey, que ele é o diretor executivo da rede Whole Foods, que são um supermercado que tem nos Estados Unidos. E ele fala que uma equipe bem estruturada e unida libera fontes de sinergia que, de outro modo, permaneceriam ocultas, tornando o conjunto maior que a mera soma das partes. A cultura de compartilhamento e colaboração vivida em grupo não só contempla uma aspiração primitiva da natureza humana, como é essencial para a obtenção de excelência no local do trabalho. Então, eu pensei nessa frase para iniciar a apresentação, porque ela sintetiza muito bem o que foi falado anteriormente pela Tamires e pelo Mijão. Ela mostra que uma cultura organizacional forte, bem estruturada, ela tem a capacidade de transformar a organização, fazer com que ela e as pessoas que estão envolvidas prosperem. Então, ela alinha e esclarece expectativas de conduta e desempenho da empresa com seus colaboradores, e os colaboradores eles passam a se sentir mais motivados e sintonizados, e ela também permite que o negócio tenha uma ação muito mais estruturada e estratégica dentro do mercado. Então, para começar, assim, falar sobre a sustentação, igual eu falei, eu vou falar sobre os 3 pilares, e o que eles representam para uma organização. E o primeiro pilar vai ser a comunicação interna. Como foi falado pelo Mijão e pela Tamires também, a comunicação é uma das bases sólidas para o desenvolvimento e para a sustentação da cultura, porque é através dela que é possível garantir, primeiro, que há reconhecimento e disseminação da cultura da empresa, e segundo, que os valores estão bem definidos e que todos os integrantes do negócio eles são participantes ativos da forma como a instituição age, pensa, da forma que ela reage ao mundo externo, né, ao próprio mercado. Então, apesar da comunicação já ser presente, igual eu falei, ela vem desde a criação, desde o pensamento do que é cultura, o grande desafio que ela traz é como fazer esse gerenciamento correto para que ela caminhe alinhada à cultura organizacional, para que ela se torne mesmo uma vantagem competitiva para a empresa dentro do mercado. Então, para que isso seja feito de forma efetiva, é preciso que a organização invista na abertura de canais de comunicação e deixe claro que esses canais são um ambiente seguro, um ambiente confiável, no qual os colaboradores podem se expressar livremente, eles podem passar feedbacks construtivos uns para os outros, e até mesmo para a própria empresa, para os líderes máximos, como presidentes, CEOs, tudo isso de uma forma transparente e sem julgamentos. Foi igual o Mijão falou, de uma forma que seja vulnerável, precisa ter essa vulnerabilidade para que ela funcione bem. Outra coisa que também é preciso é que tenha ações de reforço da cultura. E isso pode ser feito através de atividades como aulas, reuniões com o time, dinâmica entre as equipes, até mostrando aqui o exemplo do GI, tem o quarto momento, que tem jogos, tem a roda de conversa, agora vai ter também o clube do livro, então são todas atitudes que complementam
e ajudam a manter essa comunicação de uma forma efetiva, né? Então, além disso, todas essas atividades, todo esse esforço para poder conseguir manter a comunicação interna fluindo de uma forma boa, ela ajuda a plantar a sementinha da cultura na memória de todos. Não deixar as pessoas esquecerem que a cultura organizacional está viva e que elas estão vivenciando isso todos os dias. E também uma forma de testar o poder de adesão da cultura nos colaboradores, né, conforme passa o tempo, porque promove uma aproximação, uma familiaridade, deixa todos cientes do que está acontecendo na empresa, e se em algum momento isso deixar de acontecer, é sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo na cultura. Então, a comunicação é muito importante desde o início e até por toda a vida da empresa, por todos esses motivos que foi falado agora. E o segundo pilar é o desenvolvimento do endomarketing. Então, o endomarketing, por definição, ele é um conjunto de estratégias e soluções do marketing que são voltadas para o público interno da organização. Então, tipo, são para os funcionários, para os colaboradores. Ele tem como objetivo fazer com que esses profissionais se sintam satisfeitos, se sintam engajados com a empresa. No dia a dia, mesmo assim, o endomarketing ele é usado como uma ferramenta para provocar constantemente esses colaboradores, para estimular o crescimento deles também e deixar claro que eles têm uma segurança e têm uma estabilidade na organização. Isso é necessário para que a empresa consiga reter os talentos, né? Porque quando tem aquela taxa de rotatividade muito alta, que a Tamires mencionou também, o turnover, né? A cultura organizacional acaba se perdendo, porque leva um tempo para o novo profissional perder os vícios do trabalho anterior, né? Cria um ciclo de fase de adaptação interminável e não cria aquela cultura consolidada na qual as equipes são compostas por pessoas qualificadas e engajadas na causa da companhia, né? Até tem uma pesquisa da Washington State University que ela mostra que essa taxa de turnover, né, nas empresas com culturas organizacionais mais fortes é em torno de 14%, enquanto as empresas que têm uma cultura organizacional menos estruturada, uma cultura organizacional mais fraca, essa taxa é de quase 50%. Então, tem até o caso da rede de restaurantes Taco Bell, que ela conseguiu diminuir a rotatividade de funcionários, conseguiu reter os melhores funcionários com eles, conseguiu deixar eles satisfeitos e os lucros da rede de Taco Bell aumentou em 55%. Então, é importante não só para a parte de convivência, para a parte social da empresa, mas também é importante para a parte financeira, né? Então, bom, enfim. Uma outra estratégia que pode ser aliada ao endomarketing é a valorização dos resultados apresentados pelos colaboradores. Então, faz parte dessa promoção da imagem interna da empresa, parabenizar e reconhecer pequenas ações do dia a dia mesmo, que refletem os valores e princípios do negócio, porque esse reconhecimento pessoal, ele incentiva que os funcionários também sonhem grande como a empresa, que eles veem na empresa uma oportunidade de melhorar, de ter segurança. E isso pode ser feito através da criação de cases de alguém que realmente conseguiu um aumento de cargo dentro da empresa, através de treinamentos para os bons colaboradores, através de mostrar que a empresa realmente investe nas pessoas que estão ali trabalhando, para que essas pessoas também retornem esse investimento para dentro da corporação. Uma empresa que investe bastante em endomarketing é a Google, né? Ela conseguiu aumentar a satisfação dos seus funcionários
e garantir que a companhia fosse um local no qual eles queiram estar, né? Foi até comentado no intervalinho sobre a Google. Então, é uma empresa que trabalha muito bem com isso e tem bons resultados por causa desse investimento no indoor market. E aí eu trouxe outra frase. Essa frase é do Richard Barré, e ela é uma síntese da importância do endomarketing, né? E ele fala que quando as necessidades dos funcionários são supridas e eles se sentem alinhados com a missão, a visão e os valores da organização, eles respondem com altos níveis de comprometimento e engajamento. Vão para o trabalho com entusiasmo e comprometimento. Estão dispostos a dar aquele empenho a mais para dar suporte à organização em seus desafios. Como eu falei, é uma síntese do que o endomarketing representa para a empresa e pode ser usado aí como um ponto no horizonte para poder buscar isso. Outra parte importante, que também foi citada na apresentação do Mijão, é a contratação dos colaboradores, de novos colaboradores que são alinhados com a cultura organizacional da empresa, né? E ainda segue na linha de raciocínio do tópico anterior, que foi do endomarketing, porque esse processo de recrutamento é uma parte muito importante no processo de sustentação da cultura, e ele deve ser pensado e estruturado de uma forma que selecione as pessoas adequadas para o perfil da empresa. Essas pessoas precisam se mostrar dispostas a aprender e a crescer junto com a organização, né? Uma das formas de conseguir colocar um filtro no processo seletivo é expondo os valores da cultura ao candidato já na hora da entrevista. O Mijão até citou também o fit cultural, é uma boa forma de fazer isso. E apresentar situações hipotéticas parecidas com aquelas que ocorrem no cotidiano da organização mesmo, né? Para saber como que essa pessoa se posicionaria, qual seria a reação dessa pessoa em relação a essas coisas que estão sendo expostas, né? Então, até para ilustrar essa explicação, eu queria propor que vocês se imaginassem como donos de um restaurante e vocês estão procurando um novo chefe de cozinha. E ele precisa atender as seguintes características: cozinhar bem e saber coordenar e trabalhar em equipe. Aí acontece o processo seletivo, chega até o final, sobram 2 candidatos. Um profissional extremamente renomado, com a personalidade individualista, e um novo chefe que tem menos experiência, mas ele está mais acostumado a lidar com pessoas, ele está acostumado a trabalhar com um grupo, a trabalhar em equipe. O que muitos restaurantes fariam em casos como esse seria contratar o profissional com mais experiência, né? Independente da personalidade, independente do valor, porque a maioria das empresas tendem a acreditar que essa experiência compensaria o que está faltando e que, apesar de ser personalidade individualista, é algo que pode ser recuperado depois. Só que, à medida que o tempo passa, o ambiente de trabalho começa a não funcionar muito bem, porque a empresa colocou um funcionário que, apesar de cozinhar bem, ele não tem um bom relacionamento com os outros membros, ele não consegue coordenar a equipe para entregar os pratos com a qualidade que ele entregaria sozinho, por exemplo. E no final acaba que tanto a empresa quanto o chefe contratado, eles vão ficar frustrados, porque essa contratação não funcionou para nenhum dos dois, ainda colocou em risco a cultura organizacional do restaurante, porque desalinha também os outros funcionários do local. É algo que desmotiva você ter uma pessoa que não sabe lidar com todo mundo, que se exclui toda hora, que se coloca como superior, por exemplo, dado que ele era um chefe renomado. Então, mesmo que pareça algo clichê, contratar as pessoas que têm brilho nos olhos para se desenvolver cada vez mais com base nos valores do negócio faz toda a diferença a longo prazo, né? Um exemplo de uma empresa que faz um processo seletivo que foca na personalidade e no comportamento do recrutado é a Southwest,
que é uma companhia aérea americana, ela acredita que a única forma de garantir que o contratado vai realmente agregar ao time é já selecionando essas personalidades na hora de fazer o recrutamento. E tem dado muito certo para a empresa, então é um caso de sucesso. E esse foi o último pilar da sustentação da cultura. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a sustentação da cultura de forma remota, né? Eu vou passar bem rapidinho sobre essa situação, porque é algo que várias organizações estão enfrentando, inclusive a gente do Grupo Impacta. Esse trabalho no contexto de pandemia, com tudo feito pela internet, não tem interação presencial, dificulta muito que a cultura seja sentida e principalmente absorvida pelas pessoas. Então, a maioria dos casos das coisas que eu vou falar aqui são adaptações dos tópicos abordados anteriormente, e eles são vividos aqui no GI diariamente, como eu falei para vocês, mas eu achei bom reforçar. Então, a primeira coisa que eu queria falar, que é relacionado à sua comunicação interna, é manter sempre um contato constante com os colaboradores, né? Seja por reunião, seja por grupos no WhatsApp, Telegram, tem algumas outras organizações que também usam o Slack, que é uma outra ferramenta de comunicação. E não é só para passar tarefa, para conferir o desempenho, mas também para demonstrar preocupação, para demonstrar interesse, porque esse fortalecimento da comunicação, mesmo em tempos de pandemia, né, ele é importante para que as pessoas se sintam ainda como parte da organização, sabe? A gente estando nesse ambiente em casa, ou às vezes só vendo parentes mais próximos, né? A gente às vezes acaba esquecendo os valores principais da empresa, a gente acaba esquecendo como que é conviver com as pessoas. Então, precisa sempre ser reforçado. E também pode acontecer por e-mail, redes sociais. Igual eu falei, o GI está apostando muito no entretenimento, né? Com jogos, as rodas de conversa, né? Então, isso é tudo para o pessoal matar a saudade, quem já se conhece, e também diminuir a sensação de afastamento e de impessoalidade. Outro modo de dar essa volta na cultura organizacional, no novo normal, é valorizar a força de trabalho, porque cada um tem um tempo de adaptação. Então, muitas pessoas, quando elas começam a trabalhar em casa, elas acabam exagerando e esquecem de descansar, e outras ficam paralisadas e não rendem o mesmo que antes. Então, um problema muito frequente que deriva dessa situação, ou de trabalho extremo, ou de não conseguir fazer as coisas, é a depressão, né? Tem um dado da International Stress Management Association, não sei se eu falei certo, mas fala que 33 milhões de brasileiros, eles sofrem com esse problema da depressão, e esse quadro acabou se agravando durante a pandemia, né? Então, nesse tempo, cabe à empresa promover de alguma forma o bem-estar desses funcionários, né? E isso pode ser feito com um simples ato, que é respeitar a individualidade das pessoas, aceitar os limites, potencializar as qualidades, né, que foi o que eu falei acima, de reconhecer as pequenas ações do dia a dia, né, e principalmente olhar para o outro com humanidade e empatia, porque querendo ou não, por mais que está tudo de forma remota, quem está do outro lado da tela, quem está do outro lado do celular, é uma pessoa, e ela precisa disso, ela precisa que ela seja reconhecida como tal para poder continuar desenvolvendo um bom serviço, indicando o que a empresa espera. Uma outra forma de melhorar a cultura organizacional e sustentar ela durante o novo normal é indicando cursos, workshops, até mesmo série ou documentário que tem a ver com a cultura organizacional do grupo.
que tem a ver com os aspectos sociais da organização, né? Porque muitas vezes as pessoas sentem tédio por ficar no mesmo local de trabalho, por ficar em casa, que é algo que não aconteceria no sistema presencial. E é legal buscar distrair as pessoas com coisas que levam diretamente a pontos que são discutidos e que representam mesmo a cultura organizacional da organização. E eu acho que é isso. A conclusão desses tópicos todos, né? Acho que a gente pode pensar que realmente leva muito tempo para criar uma cultura e mais tempo ainda para que ela se estabeleça, porque ela é feita por pequenas ações do dia a dia, pequenos hábitos, que muitas vezes a gente não dá a devida importância, mas que eles criam uma forma de agir contagiada pelos valores de modo inconsciente e automático, mas precisa ser trabalhado todo dia, demanda esforço, demanda dedicação e demanda muitas decisões difíceis também, né? Porque, igual eu falei, no processo de recrutamento, por exemplo, você precisa, às vezes, eliminar algumas pessoas que fariam serviço bom, mas que desalinhariam essa cultura, né? Então, é um processo longo, difícil, que precisa ser trabalhado constantemente. E, no final, eu não vou obrigar vocês a verem o TED agora, porque ele já está quase na hora do almoço, né? Acho que está todo mundo querendo ir almoçar já. Mas eu vou colocar no chat o link de um TED que eu achei legal também, para vocês verem depois, fica aí como lição de casa. E a apresentação foi essa, gente. Obrigada. E se vocês tiverem dúvida, pode falar.